Olá, acadêmicos da administração da produção. A gente vai ver hoje como que se faz o balanceamento da linha de produção. Então, como que se faz? Isso envolve atribuir as tarefas às estações de trabalho. Normalmente não existe um método que assegure otimização. Por isso, gerentes utilizam regras heurísticas, que são mais intuitivas, é o que vocês vão ver aqui, que fornecem soluções boas para as questões de atribuição das tarefas às estações de trabalho. Essas soluções podem, às vezes, configurar soluções ótimas. Uma série de regras heurísticas para balanceamento da linha tem sido utilizada na prática, duas das quais são descritas aqui para fins didáticos. Então, quando você tem que decidir quem vai trabalhar com as tarefas, você toma essas decisões com base nessas regrinhas. Então, atribuir as tarefas para as estações de trabalho segundo a ordem pela qual a tarefa que tem o maior número de tarefas subsequentes são primeiras a serem alocadas. Ou então, atribuir as tarefas segundo a ordem do maior peso posicional. Peso posicional é a soma dos tempos de duração de cada tarefa com os tempos de duração de todas as tarefas subsequentes. Então, tarefas. Vamos relembrar o caso lá que nós tínhamos do lavacar. Haviam 3 tarefas, que era enxaguar o carro, aqui escovar o carro, enxaguar e secar. São 3 tarefas. Nós vamos atribuir essas tarefas às estações de trabalho. Nós podemos ter uma só estação de trabalho envolvendo as 3 tarefas. Nós podemos ter 2 estações de trabalho, as 2 primeiras em uma e a última em outra. Ou nós poderíamos ter uma outra situação que cada tarefa dessa representasse uma estação de trabalho. É isso que nós estamos tentando resolver. Vamos tentar resolver a partir do exemplo, ou antes aqui comentando, a estruturação do chassi. Quando você vai pôr as molas no chassi, pode ser que seja isso a função de um trabalhador. Pode ser que ele também coloque o para-choque traseiro. Então ele tem 2 tarefas e formou uma estação de trabalho, um local de trabalho para ele fazer essas 2 tarefas. É isso que é a estação de trabalho dentro da linha de produção. O que nós tentamos fazer é que cada trabalhador não ultrapasse o tempo de ciclo que nós vimos lá na correção do exercício anterior. Que assim ele não vai produzir, não vai gastar mais tempo do que isso, e nós temos condições de mensurar e de estabelecer uma capacidade produtiva interessante. Para a correção, para a solução deste caso pontual aqui nessa situação de hoje, nós vamos utilizar esse exemplo aqui. Então, tem algumas regrinhas aqui que a gente vai poder seguir, mas vamos utilizar o exemplo número 1. Então, combine as tarefas mostradas no diagrama 6.8 em 3 estações de trabalho. O tempo de ciclo é de 1 minuto. Atribua as tarefas às estações de trabalho na ordem da maior número de tarefas subsequentes. Aqui está a solução. Eu vou dar a solução para vocês a partir deste diagrama. Eu já copiei o exemplo lá para o Word e vou dar a solução a partir desse diagrama. Nós vamos ter que criar 3 estações de trabalho a partir desses elementos. Como que faz o balanceamento da linha na prática? Tem a tabela 6.1 que dá algumas dicas. Então você identifica o tempo de duração de ciclo, determina o número de estações de trabalho, atribui as tarefas às estações de trabalho, seguindo uma ordem, começando pela 1. As tarefas são atribuídas para as estações de trabalho da esquerda para a direita, no diagrama. Antes de colocar cada tarefa, utilizar o seguinte critério para determinar as tarefas elegíveis a serem utilizadas. Todas as tarefas precedentes de uma tarefa já foram alocadas, já deverão ter sido alocadas, né? O tempo de duração de uma tarefa não poderá exceder o tempo disponível remanescente. Aqui tem as outras regras que a gente já vai verificar também. Depois de cada atribuição da tarefa, determinar o tempo remanescente da estação de trabalho, subtraindo o tempo de duração do ciclo, a soma dos tempos das durações das tarefas já atribuídas. Para fazer a atribuição, alocar as tarefas que têm maior duração, colocar a tarefa que tem maior número de tarefas subsequentes, ou ainda do peso posicional, né, que houve uma dica ali aqui abaixo que a gente viu. Proceder assim até que todas as tarefas tenham sido atribuídas às estações, depois calcular os indicadores adequados. Então vamos lá. Pensando no exemplo número 1, nós temos a seguinte situação: combine as tarefas mostradas na figura 6.8 em 3 estações de trabalho. O tempo de ciclo é de 1 minuto. Então nós vamos começar aqui a atribuir as tarefas. Atribua as tarefas às estações de trabalho na ordem do maior número de tarefas subsequentes. Nós vamos criar as estações de trabalho a partir dessa tabelinha. A estação de trabalho número 1. Essa é a primeira estação nossa.
pode pôr em um aqui se quiser, ou só um mesmo. Tempo remanescente. Quanto tempo esse trabalhador tem? Ele tem o tempo de ciclo que foi determinado, de 1 minuto. Ele pode usar 1 minuto total, por enquanto. Ele não foi atribuído nenhuma tarefa a ele. Quais tarefas ele pode fazer? Ele pode tanto começar pela letra A, quanto pela letra C. Porque são tarefas que ainda estão no início do processo. Não tem nenhuma tarefa anteriores a ela. Então nós temos que fazer aquilo que vem antes. O que vem antes? Vem a e a C. Qual delas nós vamos escolher? E agora que começa o processo de regras heurísticas. Então, atribua a tarefa às estações de trabalho na ordem do maior número de tarefas subsequentes. Se nós olharmos para A, nós temos B, D e E, são 3 tarefas. E se olharmos para C, D e E, são 2 tarefas. Então, portanto, nós vamos alocar a tarefa A. O trabalhador número 1 ficará com a tarefa A. A tarefa A tem duração de 0,1 minuto. Portanto, ainda sobra 0,9 minutos como tempo remanescente. Neste sentido, eu vou verificar se é possível atribuir mais alguma tarefa. E eu vejo que sim. O tempo remanescente ainda é de 0,9 minutos. Eu vejo que a tarefa C pode ser atribuída. Por que eu vejo que a C pode? Porque ela tem duração de 0,7. A B poderia somente se o tempo fosse menor. A A já foi atribuída, então ela já poderia ser utilizada. Mas como o tempo dela é de 1 minuto e não há tempo suficiente aqui, ela não pode ser utilizada. Então, portanto, sobrou apenas como opção a letra C, que tem duração de 0,7. E aí nós temos como tempo ocioso, neste caso, 0,2 minutos. É possível atribuir mais algumas tarefas? Não, porque eu preciso que a B seja realizada antes de atribuir a D. E a B dura 1 minuto, então não é possível. O que eu faço nesse caso? Eu começo a segunda estação de trabalho. Ela começa com quanto tempo? Com o tempo de ciclo cheio, com o tempo de ciclo total, que é de 1 minuto. Neste caso, qual tarefa pode ser atribuída? Somente a B. Se nós pensarmos, a A e a C já foram atribuídas, então somente a B. Então, a B. Qual é o tempo de duração da B? 1 minuto. Neste caso, a A e a C já tinham sido atribuídas, 1 minuto. Tempo remanescente, 0. Agora, eu tenho que começar uma terceira estação de trabalho. Qual é o tempo que eu começo? Esse trabalhador vai ter quanto tempo, essa terceira pessoa? Vai ter 1 minuto para realizar suas tarefas. Quais as tarefas deles? Vamos ver, vamos atribuir. A primeira delas possível de ser atribuída é a letra D. Por quê? Todas as outras anteriores já foram atribuídas, já estão aqui no alocar. O tempo de duração dela é possível dentro de 1 minuto. Então é a letra D. A letra D vai ser alocada, somente ela está aqui, não tem escolhas, então tem que ser alocado ela. Com duração de 0,5. Sobra como remanescente ainda 0,5. Agora, é possível atribuir mais alguma estação de trabalho? Ainda é, porque a letra E tem duração menor do que o tempo que sobrou. Sobrou 0,5 e a E dura 0,2. Então, nesse caso, nós conseguimos atribuir a estação de trabalho a letra E, 0,2. O tempo remanescente nós teríamos de 0,3 minutos. Então, o que nós vamos considerar como tempo remanescente é esse final sempre da estação de trabalho, para somarmos o tempo remanescente. E aí, a partir disso, todas as tarefas foram atribuídas. Se eu quiser fazer um desenho em função disso, eu vou pegar aqui um PowerPoint para me fazer o desenho, só para demonstrar para vocês. Eu posso pegar essa figura e dizer que a A e a C seriam realizadas pelo primeiro trabalhador. Então, neste caso, eu teria a primeira pessoa trabalhando aqui. Deixa eu ver se eu acho aquelas carinhas que eu já coloquei em uma outra aula. Fazendo isso. Eu teria uma segunda estação de trabalho, que seria a letra B. Então, a letra B, nossa, seria a segunda estação de trabalho.
E aqui eu teria uma pessoa trabalhando. E a letra C, eu teria a terceira estação de trabalho para... Perdão, a letra D e E, né? Eu teria uma terceira estação de trabalho, que eu teria uma pessoa trabalhando aqui também, com essas estações de trabalho. E assim é que seria formado o conjunto das estações de trabalho dentro da minha linha de produção, considerando aí a solução para o exercício. Ainda continuando, é possível a gente observar alguns cálculos de eficiência, que é o percentual do tempo ocioso, que é calculado pelo tempo ocioso divididos pelo número de estações vezes o tempo de ciclo. Então, nesse caso, aqui nós teríamos o percentual do tempo ocioso. Deixa eu inserir a nossa equaçãozinha. Percentual do tempo ocioso é igual ao tempo, a somatório do tempo ocioso. Então, somatório do tempo ocioso, isso aqui é dividido pela multiplicação do número de estações, cadê o multiplicador? Número de estações vezes o tempo de ciclo. O tempo de ciclo. Então, nesse caso, nós teríamos a seguinte situação. Somatório do tempo ocioso seria 2 mais 3, 0,5. Número de estações, 3 estações de trabalho, e o tempo de ciclo de 1 minuto. Nós teríamos a divisão de meio por 3, que dá 0,25. Perdão, é meio por 3, né, dá 0,16. 0,16 minutos. E aí, para calcular a eficiência, nós teríamos condição de reduzir esse 0,16, perdão, é o decimal, que é igual a 16,7%. Para nós calcularmos a eficiência, nós poderíamos inserir aqui uma nova formulazinha. Então, a eficiência da linha seria igual a 100% menos o percentual do tempo ocioso, que é igual ao que? A 100% menos 16,7%, que é igual a 83,3%. Então, essa é a solução. Nós temos esse cálculo desses dois indicadores, que seria o percentual do tempo ocioso e o percentual de eficiência, além da atribuição das tarefas às estações de trabalho. Pensando nessa atribuição, chegando à conclusão de que ficaria desta forma a distribuição prática dessas tarefas. É dessa maneira que trabalhamos com a alocação das tarefas. E é proposto um exercício que será corrigido na próxima aula para vocês. Obrigado.